Boa noite, alunos. A aula de hoje será sobre Revolução Russa, que aconteceu no ano de 1917. Começando, eu tenho que explicar como estava na prática, economicamente, politicamente, socialmente, a Rússia pré-revolução, antes da Revolução. Então, a Rússia era um país czarista, comandado por um czar chamado Nicolau II, que é um Kolmanov. O que quer dizer um czar? É que o poder passa de uma dinastia, de pai para filho, assim como um rei, assim como um monarca. Então, não existe outra pessoa. O filho sucede o pai no seu mandado. E ele era uma monarquia. Significa o que monarquia? Ele tinha poderes absolutos. E mais, não tinha uma constituição que dissesse você vai fazer tais e tais regras. Ele fazia as regras dele. Como era a população? A russa, ela ainda trazia muito das características do antigo feudalismo, que é um sistema anterior ao capitalismo. Enquanto toda a Europa já estava fervescendo no auge do capitalismo, a Rússia ainda estava com um modelo feudal, de servidão. Então, 80% da população era agrária, eram servos, né? A maioria servos, em regime de servidão no campo, passando fome. As fábricas, né? As fábricas, elas eram insalubres, não tinham leis, os trabalhadores trabalhavam até 17 horas por dia, então também estavam insatisfeitos. E dentro da Rússia, a maioria das indústrias eram estrangeiras. E para piorar esse contexto aí pré-revolução, a Rússia se envolve em 1904 a 1905, na disputa de uma região chamada Manchúria com o Japão. A Manchúria pertencia à China. O Japão confiscou da China e agora a Rússia estava em disputa. Perdeu, logicamente, e se afundou ainda mais no seu cenário político-econômico. Daí, devido a todas essas questões aí que eu acabei de citar, em 1905 vai acontecer o chamado Domingo Sangrento, que nada mais é do que pessoas trabalhadoras, rurais, urbanas, se organizam pacificamente cantando o hino da Rússia. Foram em São Petersburgo, no Palácio de Inverno, pedir para Nicolau II para ele mudar as regras, para ele enxergar a população pobre. De que maneira elas foram recebidas? Nicolau mandou o seu exército atear fogo e isso gerou mais de 200 mortos. Então, a situação dele ficou mais caótica ainda. Para sair desse problema, ele diz que vai chamar a Duma. Duma é uma assembleia popular que há muitos anos não se chamava, para resolver questões políticas. Baixando a poeira, ele não chama a Duma, né? Ele não faz isso e volta tudo como estava. Para piorar um pouco mais a situação, em 1914 começa a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, onde que a Rússia vai participar dessa Grande Guerra aliada à Tríplice Entente. E aí o que ele faz? Uma guerra sempre traz problemas políticos e econômicos internos, né? Porque ele vai tirar da população alimento, dinheiro para tentar assegurar o seu exército, que já estava numa decadência, estavam morrendo, então as pessoas também agora queriam mais isso, que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra Mundial, porque o que estava voltando eram pessoas feridas e mortos. Era o que eles estavam ganhando com essa grande guerra aí. Então, com essa situação insustentável, vai acontecer duas fases aí da Revolução. Primeira fase, Nicolau II sai do poder e vai entrar um governo provisório. O provisório quer dizer um governo que vai organizar até entrar um governo permanente. Esse governo provisório foi em fevereiro, liderado por Alexandre Kerensky. Lenin, um antigo opositor a esse governo aí, líder do socialismo, estava exilado. E aí ele está voltando para a Rússia. Então, em outubro, Lenin, né, e seu grupo
assumem o poder, retiram Alexandre e ele entra como líder do socialismo chamada a Revolução Russa, liderada por ele. Aqui nós temos dois grupos, né? Os bolcheviques e os mencheviques. Depois nós veremos isso. Então, Lenin, ele já organizava seus grupos, que eram sovietes, que eram pequenos grupos em vários lugares da Rússia, de pessoas que estudavam o socialismo, que trabalhavam o assunto através do Marx, que é um pensador, do Engels. Então, eles tinham uma consciência política. E aí o Lenin assumindo o poder, vai ser um poder unipartidário, só vai existir o partido do Lenin. Ele cria as teses de abril. O que são as teses de abril? Ele coloca que todo o poder, então, aos sovietes, a esses grupos aí preparados para fazer o socialismo, e ele tem um tripé aqui, que é paz, pão e terra. O que quer dizer paz? Retirar a Rússia da Grande Guerra Mundial. Pão, comida para todas as pessoas, seja da cidade, do campo. E terra é promover a reforma agrária no campo. Reforma agrária que já é no campo. Então, o governo bolchevique do Lenin, ele vai assinar o Tratado de Saída de Guerra, que é o Brest-Litovsk. Claro que ele vai perder muitas terras e nesse tratado ele tem perdas, mas ao menos se retirou da guerra e não teria mais prejuízos de perdas humanas nessa grande guerra mundial. De 1918 a 1921, Lenin vai enfrentar um segundo combate, só que daí não é externo, é interno. Ele faz parte do Exército Vermelho, onde que ele, Trotsky, comandava o Exército Vermelho, socialismo. E aí tem o Exército Branco, que é o grupo contrário a ele, que são grupos da Igreja Católica, são pessoas que defendiam ainda a monarquia capitalista, são países capitalistas apoiando esse grupo aí, porque tinham medo que o socialismo se expandisse para o resto do mundo. Então, pessoas contrárias ao socialismo. E aí ele vai colocar umas medidas aqui para ganhar a guerra, né, interna, a guerra civil. Quais são essas medidas? Ele tomou o alimento das pessoas, ele tomou dinheiro e ele estatizou alguns setores da economia para arrecadar fundos, mantimentos para o Exército Vermelho dele ganhar a guerra. Em 1921 ele ganha a guerra, combate o Exército Branco, que vai ter que aceitar, sim, a Rússia socialista. No governo dele, então, ele vai criar a NEP, que são medidas políticas para funcionar politicamente e economicamente o país, que são reestruturação da economia, fim das desigualdades sociais, da miséria, da fome, reintrodução da economia de mercado. E aí ele vai deixar ainda umas práticas capitalistas para depois implantar o socialismo mesmo, que ele vai usar algum capital estrangeiro, vai deixar entrar alguns comércios de varejo, porque o atacado era exclusivo da Rússia. No país, ele vai manter alguns trabalhadores assalariados, e aí ele tem uma fala aqui, um passo atrás, que é um passo, voltar a umas medidas capitalistas para dar 2 passos à frente, para depois, então, implantar decididamente só ideias e práticas socialistas. Em 1924, já bastante debilitado, ele tem um AVC e falece. O que acontece aqui? Aqui nós temos 2 pessoas que poderiam substituí-lo. Um seria Leon Trotsky, que fez parte lá no comando do Exército Vermelho também. Ele acreditava, né, numa revolução permanente, e o ideário dele era propagar o socialismo por todo o mundo. Trotsky, ele era bastante idealista, conforme as ideias do Marx, né, do socialismo em si. E o outro era Joseph Stalin, que era um militar. E a política do Stalin era que ele disse que tinha que melhorar muito a Rússia, fortalecer a Rússia, e a posteriori, então, um dia, levar isso para demais países. Stalin vence e ele faz o seu governo chamado stalinismo de 1924 a 1953. Então aqui, o que ele usa os lemas dele para ele vencer? Ele usa que ele é o melhor amigo das crianças, que ele será o sábio protetor da Rússia. Ele se exaltava dizendo que ele era igual a Lenin, que ele era tão teórico
quanto Marx. Então eles vão muito de uma propaganda muito forte política e aí ele vence. O Stalin retira a NEP e coloca planos quinquenais de administração, que a médio prazo ele vai mudar esses planos. O que seriam esses planos do Stalin? Coletivação das propriedades privadas, Solvikovs e kolkhozes, então nada mais é de ninguém, a produção, né, no campo todo é dele. Incentiva a indústria, a educação, a tecnologia, e exportação de todos os grãos para enriquecer. O povo passava fome, ele exportava os grãos para enriquecer. Aqui tem um grupo de pessoas chamado kulaks, que são os grandes agricultores de grandes propriedades. Esses agricultores, eles exportavam vodka e eles não aceitavam entregar o seu dinheiro, a sua produção para o Stalin. Então, eles, em protesto, eles mataram os seus animais. Então, 70% dos rebanhos ovinos e 50% bovinos foram mortos aqui, em protesto a Stalin, porque os kulaks né, afrontaram aí a política stalinista. E aí entra a política stalinista, que é o período do Grande Terror, O que Stalin faz? Ele vai promover exílios, mortes, expurgos, deportações, censura. Ele vai criar vários campos de concentração de trabalho forçado até a morte na Sibéria das pessoas que eram contrárias a ele ou que ele achava que estavam contrárias às ideias dele. E ele também vai perseguir Trotsky, que escrevia muitos artigos contrariando ele na Turquia, no México, e aí em 1940 ele encontra o Trotsky no México e esse é assassinado enviado por um espião do Stalin. Em 1939 a 1945 começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Então o Stalin vai entrar aqui num grupo chamado Aliados, que é a Rússia, a França, a Inglaterra e Estados Unidos. E ele vai combater principalmente contra a Alemanha, que são os grupos, né, de extrema direita capitalista, nazismo, fascismo. Não esquecendo que nazismo e fascismo são grupos totalitários de extrema direita, porém Stalin era um grupo totalitário de extrema esquerda. Para encerrar, então, alunos, eu vou deixar aqui uma frase do Trotsky como encerramento. Então, é verdade que a liberdade é preciosa, tão preciosa que precisa ser racionalizada. Até mais. Ficamos por aqui.